Olá, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e, como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo falando sobre teologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós estamos considerando nesta parte dos vídeos a questão da teologia natural. Nós vimos que há uma diferença entre teologia natural transcendente e teologia natural iluminista. A teologia natural iluminista é aquela que busca provar a existência de Deus a partir de argumentos racionais públicos. No entanto, nós vimos que essa teologia acaba fracassando, pois ela não consegue fornecer argumentos completamente convincentes que sirvam de prova da existência de Deus. Por outro lado, nós temos também a teologia natural transcendente. A teologia natural transcendente parte, por outro lado, da concepção de que nós, seres humanos, mantemos uma relação com o transcendente, isto é, que nós temos uma experiência com o transcendente, seja esse transcendente entendido como Deus ou como qualquer outra coisa. Seja essa experiência entendida como uma experiência com algo maior ou como uma experiência que possa ser explicada por meios ordinários. De qualquer modo, a teologia natural transcendente busca partir da experiência do ser humano com o transcendente para compreender a natureza. A natureza, desse modo, é vista sob as lentes da revelação do transcendente. Para nós, especificamente que somos cristãos, nós partimos da experiência humana com Cristo, o Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, redimindo a natureza. A nossa experiência com Cristo nos fornece as lentes para ler a realidade, para ler a natureza de uma certa perspectiva. A partir deste vídeo, nós estaremos considerando a noção de transcendente em alguns autores. Nesse primeiro vídeo que vou trazer, vão ser 3 autores, né? E nesse vídeo eu vou trazer um dos autores que trata da questão do transcendente, que não é uma pessoa religiosa, não se tratam de pessoas religiosas, mas de pessoas que pensaram o transcendente em algum sentido. A primeira pessoa que eu vou estar apresentando é a Iris Murdoch. Ela é uma romancista, ela é muito conhecida por ter escrito vários romances, mas a Murdoch, ou Iris Murdoch, viveu de 1919 a 1999, ela desenvolveu uma certa ideia do transcendente. Então vamos lá considerar um pouco de como Iris Murdoch pensou a questão do transcendente. Além de ser uma romancista, de ter escrito romances, a Iris Murdoch era também uma importante filósofa moral. Então ela quis pensar a moralidade em relação com o transcendente, com aquilo que ela chamou de ideia do bem. Murdoch era influenciada pela ideia platônica da ideia do bem. Então Platão ele acreditava que nós aqui nesse mundo nós vivemos numa espécie de ilusão, a maioria dos seres humanos vivem numa espécie de ilusão, tomando a sombra por realidade, mas quando o ser humano alcança a filosofia, ele é como se a luz iluminasse o seu conhecimento. E essa luz que ilumina o conhecimento humano é a ideia do bem. A ideia do bem seria uma ideia perfeita. Então a Murdoch entende que a moralidade ela precisa tomar como base essa ideia perfeita do bem. Essa ideia que transcende a consciência humana, que transcende as questões da sensibilidade, da mera aparência, e que vai para além disso, ou seja, a moralidade ela está ligada à ideia do bem que é transcendente. Essa ideia do bem não é Deus para Murdoch, né? Pelo menos a Murdoch não tinha uma ideia tradicional de Deus, então ela não quer que a gente confunda essa ideia de transcendente com a ideia de Deus. O objetivo, a preocupação maior da Murdoch era fazer com que a humanidade se libertasse do egoísmo e passasse a viver uma vida boa. Então era preciso que o ser humano encontrasse uma base para que ele pudesse agir de maneira ética, viver uma vida moral, abandonando assim o egoísmo. Murdoch vai argumentar que deve haver um ideal transcendente, capaz de capturar nossa mente e imaginação, cativando-nos com uma visão do que é bom. Então é preciso haver uma ideia transcendente do bom, da perfeição, para servir como modelo, para servir como ideal que a gente vai buscar a fim de nos aperfeiçoarmos moralmente. Como eu disse, Murdoch ela não acreditava numa ideia convencional ou tradicional de Deus. No entanto, o fato dela não acreditar numa ideia
tradicional ou convencional de Deus não a impediu de insistir no papel fundamental do transcendente, especialmente da ideia do bem ou do bom. Essa ideia do bem ou do bom seria importante para influenciar e orientar a busca moral humana. Desse modo, as tentativas de viver uma vida boa, elas precisam ser julgadas por um padrão que não foi criado pelos seres humanos. Então, para Murdoch, a moralidade não é uma criação humana, não é uma invenção dos seres humanos. As regras morais, as leis morais, os princípios do bom agir, eles não foram inventados pelos seres humanos. Pelo contrário, eles são padrões que já estão dados. Eles estão, de alguma forma, incorporados, inseridos na própria estrutura do mundo. Seria, portanto, assim, nossa tarefa, enquanto agentes morais, descobrir essa estrutura, compreender essa estrutura e ajustar o nosso pensamento e as nossas ações em conformidade com essa estrutura. Haveria, portanto, uma estrutura fundamental, uma estrutura transcendente da realidade, a qual nós precisamos conhecer e a partir da qual nós possamos basear as nossas ações morais. Assim, para Murdoch, nós sabemos que o bom está em outro lugar para além da experiência comum. Por isso ele é transcendente, pois na medida em que nós vivemos aqui nesse mundo, no mundo sensível das aparências, como dirá Platão, essas aparências é um lugar de ilusão. Por isso o bom é uma realidade transcendente. Isso significa que a bondade está para além do véu enganador do egoísmo. Então a moralidade não está no nosso próprio ego, no nosso próprio eu. O nosso eu é um lugar de ilusões, de sombras, de aparências. Nós precisamos ir além da nossa esfera da consciência egoísta, da nossa consciência solipsista, da nossa consciência fechada e nos unirmos ao mundo como ele realmente é, a estrutura fundamental da realidade. Desse modo, a atividade moral humana ela pode ser concebida como uma peregrinação rumo a uma meta moral distante, como se fosse um templo no final da peregrinação, algo que é vislumbrado, mas nunca alcançado. Aliás, essa ideia de bem é uma ideia de bem que é perfeita. Por isso, a perfeição, essa ideia transcendente do bem, ela funciona como um padrão moral a ser alcançado, mas nenhum de nós alcançou esse padrão. Portanto, esse padrão permanece como um ideal de perfeição, em que, em última análise, está além de nós, mas que ao mesmo tempo, embora esteja para além de nós, embora seja inalcançável, ele desafia nossas reflexões morais. Murdoch é bastante clara, como eu disse, em mostrar que a ideia de transcendente ela não deve ser equiparada à ideia de Deus. Então não se deve confundir a ideia do transcendente, essa ideia do bem, com a ideia de Deus. Murdoch dirá que, como seres morais, estamos inseridos em uma realidade que nos transcende e que o processo moral consiste na consciência dessa realidade e na submissão a seus propósitos. Murdoch dirá ainda que o ideal de bem pode estar além dos limites de nossas capacidades volitivas, ou seja, estão além daquilo que a gente consegue alcançar. No entanto, essa ideia do bem é capaz de nos inspirar a querer alcançar essa perfeição e dirige nossos esforços a fim de que possamos buscar essa perfeição. Portanto, em Murdoch, a ideia de bem está relacionada com a ideia de transcendente. A ideia de transcendente é a perfeição que nós buscamos em uma vida ética e moral. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. No próximo vídeo nós estaremos considerando a ideia de transcendente de um outro autor. E até mais!